Tudo bem com vocês? Eu sou a Ismi do Estúdio Ismi e hoje eu vim aqui pra gente bater um papo, gente, porque a Márcia, maravilhosa, ficou com saudade do quadro da minha terapia, né? As minhas reflexões. Então, gente, lembrando que esse quadro fala muito mais sobre mim do que sobre vocês. Então, são pensamentos aqui meus. Então, não leve tão a sério, mas se qualquer coisa que eu falar aqui fizer sentido pra você, ó, já vou ficar feliz demais, tá? E o que fez, gente, eu trazer esse assunto aqui foi sobre um vídeo que eu vi esses dias, sabe, da Lara Nesteruk. Gente, ela é uma influenciadora grande, meio doida, mas tem muita coisa que ela fala que faz realmente, pra mim, faz sentido. Nem tudo faz sentido, mas muita coisa que ela fala, eu acho que faz sentido, sabe? Mas é o seguinte, gente, ela tava respondendo uma caixinha de perguntas sobre uma pessoa que tava falando que ela tinha 30 e poucos anos, ela não estava feliz na profissão dela, não se sentia realizada, mas ela não estava disposta a voltar para a faculdade, perder ali 4, 5 anos numa nova formação para voltar no mercado de trabalho para tentar uma coisa nova. Então ela queria tentar alguma coisa na internet. E ela estava ali, né, pedindo um conselho. E surpreendentemente o conselho que ela deu foi: será que a internet é tão rápida, traz resultados tão rápidos assim? Será que talvez o resultado ali, você se dedicar a uma nova faculdade, a uma nova profissão, não valeria mais a pena do que tentar alguma coisa na internet? Será que o resultado da internet não viria mais ou menos no mesmo tempo de uma nova formação? Ou será que não vale mais a pena a pessoa cuidar da mente e fazer uma terapia e tentar um reposicionamento na carreira que ela já tem, onde ela já tem experiência e já tem ali, né, um tempo ali, né, já tem uma... como fala? Ela não é bem realizada, mas ela já tá ali posicionada no mercado. Então talvez valeria mais a pena ela investir num reposicionamento na carreira que ela já tem, mas cuidar da cabeça, porque tudo isso era coisa da, né? Tipo, ela não estar se sentindo bem sucedida. Então às vezes compensava ela, né, se reposicionar. E aí, gente, o que me fez pensar foi o seguinte, gente. Não tem a ver com internet, não tem a ver com a minha exposição, meus resultados aqui, mas tem a ver com cuidado com comparações, gente. Hoje em dia é muito fácil você encontrar pessoas que estão com depressão, que estão infelizes, que não estão bem, simplesmente porque elas se comparam com outras pessoas na internet, entendeu? Então, na internet, na grande maioria, né, claro que não toda, mas na grande maioria, todo mundo é muito feliz, todo mundo é muito bem resolvido, todo mundo tem um casamento perfeito, uma família feliz e todo mundo ganha muito próspero, ganha muito, viaja muito, enfim, gente. Será que a realidade é realmente assim? Claro que, gente, para algumas pessoas pode ser que sim, tá? Eu não vou julgar, não vou falar que não exista. Mas qual parcela da população é, sabe? Qual é a porcentagem de pessoas? Trabalhar com a internet, muito legal. Hoje, os jovens, né, quem tá começando ali, que você vai escolher uma carreira, ninguém mais quer fazer faculdade, todo mundo quer ser blogueiro. Mas será, né, blogueiro não, que é de velho, né, tiktoker. Mas será, gente, que quantas pessoas têm resultado realmente nisso, sabe? Quantas pessoas conseguem viralizar e mudar a vida, sabe, assim? Então, só cuidado com a comparação, sabe? Não é uma realidade pra todo mundo. E também, gente, nem todo mundo parte do mesmo ponto. A possibilidade existe, mas nem todo mundo tem o mesmo recurso e todo mundo tá no mesmo ponto. Então eu acho muito legal, uma coisa que eu já falei pra vocês, é você ter referências. Isso eu acho muito legal. Você ter referências pra tudo na vida, tá? Não é só profissional, é pessoal, é pra tudo, financeiro, pra tudo. E na grande maioria é muito difícil de ver uma pessoa que seja referência em tudo pra você. É muito difícil, porque ninguém é perfeito, gente. Todo mundo tem seu lado obscuro, todo mundo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho meu pai, que eu sempre falo pra vocês aqui, eu tenho meu pai como minha referência de determinação, de foco, de objetivo, Meu pai, eu sempre falo pra vocês, ele é a pessoa mais determinada e mais focada que eu conheço na vida. Meu pai, gente, se ele tiver um objetivo e ele realmente vê, eu quero isso, não interessa quanto tempo ele demore e quanto, sabe, quais são os obstáculos que ele tenha que superar para conseguir alcançar aquele objetivo. Ele vai focar e eu tenho certeza que ele vai alcançar, porque ele é muito determinado.
Mas, por exemplo, a minha mãe já é minha referência de coração, sabe? Aquela referência de família, de como ela soube conduzir, como ela, sabe? Assim, esse lado. Mas não necessariamente o meu pai seja essa minha referência, sabe? Não necessariamente, entendeu? Então a gente pega fragmentos de pessoas diferentes. Por exemplo, eu tenho minhas referências na internet de pessoas que sabem investir. De pessoas que, sabe, que têm essa cabeça um pouco mais. São referências diferentes que você vai pegando fragmentos. Ah, eu acho muito legal a cabeça da pessoa, o pensamento dela sobre isso. A outra pessoa sobre isso, a outra pessoa sobre isso. Você pega fragmentos separados pra se construir, entendeu? Coisas que você acha legais em vários lugares. E a partir disso, você vai e vai se tendo essas referências pra vocês em diferentes áreas. Entendeu? Porque eu sempre falo pra vocês, gente, pra mim, tá? A minha opinião e na minha cabeça. O meu objetivo dessa vida é ir embora daqui melhor do que eu cheguei. Então a vida pra mim é uma eterna construção. Então se, por exemplo, se daqui a 15, 20 anos eu olhar pra trás e falar eu sou a mesma pessoa de 20 anos atrás, alguma coisa deu muito errado, gente. Porque eu quero daqui 20 anos tá muito melhor do que eu tô hoje, sabe? Tanto financeiramente, como pessoalmente, como de mentalidade, como, sabe, de conceitos. A gente precisa ir se adaptando e se melhorando. Ninguém nasce e vai embora do mesmo jeito, sabe? Porque experiências na vida acontecem, mas a gente precisa se ir construindo, ir se melhorando aos poucos, sabe? Então nem todo mundo parte do mesmo ponto, entendeu? Então é muito difícil hoje você se comparar um todo, sabe? Por exemplo, gente, vou usar uma outra referência muito pessoal, tá? Que poucas pessoas eu conto isso. Quando eu era criança, gente, eu não tinha... Eu tinha noção, assim, de leve, mas eu não tinha a consciência exata sobre, né? Por exemplo, meu pai morou muitos anos no Japão. Ele trabalhou muitos anos. A minha infância inteira eu não convivi com meu pai no sentido de convivência mesmo, de estar ali do lado, meu pai me acompanhar, meu crescimento e tudo mais, porque meu pai estava no Japão trabalhando para construir uma vida melhor financeiramente para nós aqui. Então minha mãe ficou aqui, cuidou de nós e cuidou da nossa educação e conduziu essa parte. E meu pai, financeiramente, a gente sempre tinha contato por telefone, sempre meu pai podia, ele ligava, carta, quando entrou a internet, e-mail, eu teve uma época que eu mandava e-mail pro meu pai todos os dias pra tentar ter esse convívio um pouco mais, né? Mas eu não tive a convivência com meu pai, então meu pai abriu mão de muita coisa pra me dar possibilidades. Por exemplo, eu estudei muito em escola particular. E eu sabia que era um sacrifício, né? Mas eu não tinha consciência do que realmente era aquilo, sabe? Porque pra mim era normal, não existia outra realidade, não existia a realidade do meu pai estar aqui, né? Eu nunca tive aquilo, então eu não tinha consciência, mas eu sabia porque minha mãe sempre falava pra mim. Teu pai tá no Japão, tá trabalhando, então na foto do meu guarda-roupa tinha a foto dele, que todo dia minha mãe falava, ó, esse é seu pai, ele tá lá no Japão trabalhando pra trazer uma vida melhor pra nós. Então, o que a gente pode fazer pra ajudar ele? Não gastar com coisas à toa, entendeu? Então a gente tem que economizar aqui no Brasil pra ele conseguir voltar antes. Então, eu tinha consciência sobre isso financeiramente, mas eu não tinha... Quer dizer, eu tinha noção do que era, eu sabia, mas eu não tinha real a consciência de quanto era o sacrifício disso acontecer, entendeu? E aí, gente, na minha infância, eu nunca fui uma criança de ficar pedindo coisas pra minha mãe, porque eu sabia que, né, eu não podia. E aí, quando eu entrei na escola, eu pegava minha lancheira e eu colocava atrás da lancheira de todas as minhas amigas. Então, quando a gente chegava na escola, tinha um banquinho de concreto, ficava todas as lancheirinhas ali, eu vinha, puxava das lancheiras que já estavam lá e colocava a minha atrás. Por quê, gente? A lancheira das minhas amigas eram todas rosa, amarelo, azul, né, de glitter, de Barbie, de personagens, e todas muito coloridas e muito, sabe, todas novinhas e tal. A minha lancheira era uma lancheira que era da minha prima, que passou por irmã dela, que passou por irmão, que passou pro meu irmão, que passou pra mim. Era uma lancheira, gente, de couro, toda trabalhada. Então ela era toda, sabe aqueles alto relevo de couro? Então ela era a lancheira toda de alto relevo de couro, mas era uma lancheira antiga, então ela era, sabe? Hoje eu ia amar ter aquela lancheira, eu ia me sentir a criança mais incrível do mundo com aquela lancheira. Mas na época eu queria a lancheira de glitter.
mas eu sabia que eu não podia, entendeu? Então eu nunca pedi pra minha mãe a lancheira de glitter, porque eu já tinha aquela de couro. E eu escondia minha lancheira atrás da lancheira das minhas amigas. E aí eu nunca falei pra minha mãe isso, eu nunca... Depois de velha, sim, mas eu nunca pedi outra. E aí, muito tempo depois que passou, e meu irmão já adulto, a gente conversando de coisas de infância, eu até falei pro meu irmão, eu falei assim, se ele tinha essa mesma percepção que eu, porque a gente nunca verbalizou, eu nunca falei pra ele nunca falou pra mim. E aí eu falei pra ele, eu falei assim, eu escondi a lancheira, né? E ele falou, eu não. Eu falei assim, mas é porque a lancheira das minhas amigas eram da Barbie de glitter e a minha era de cangaceira. O meu irmão, gente, ele morreu de rir, que ele falou, a nossa lancheira era de cangaceira, porque era a mesma lancheira. E a única coisa que mudava era a cor da garrafinha, que a dele era azul, apesar de que em um ano a minha garrafinha era a garrafinha que era dele. Então, por um ano eu tive a de azul, depois minha mãe comprou uma rosa. Mas era uma coisa, então ele também tinha, mas a gente não verbalizava, porque a gente sabia que a gente não podia reclamar, porque aquilo, a gente não tinha possibilidade, não era uma possibilidade de ter a lancheira de glitter. Quando eu fiquei mais velha, um pouquinho assim, que eu já passei ali pro primeiro, segundo ano, não lembro direito qual série, lançou a mochila de carrinho. Hoje é muito comum, mas na época lançou a mochila de carrinho, né, que é acopladinha. E no final, quando a mãe, né, no final das aulas e tal, a gente tava esperando as mães buscarem, as crianças pegavam, né, meus coleguinhas pegavam a mochila e o pátio virava uma pista de corrida. Então as crianças catavam a mochila, ficavam correndo e até o final do pátio, né, claro que isso, né, estragava a bolsa, mas dava um cavalinho de pau e voltava. E virava uma corrida. Obviamente, eu queria participar da brincadeira, então eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, pode comprar uma mochila de carrinho pra mim? Porque as crianças brincam e tudo mais. Pode ser a mais baratinha, mas eu só queria participar, né? Ali me sentindo, né? E a mãe falou, deixa comigo que eu vou dar um jeito, deixa eu ver. Passou, eu nem achei que minha mãe fosse comprar. Quando a minha mãe chegou em casa, eu lembro da minha mãe toda feliz chegando em casa, gente, com um carrinho de metal. Sabe aquele carrinho de metal que você prende a bolsa com elástico? Gente, aquele carrinho de metal, eu lembro que quando eu vi, eu me decepcionei, porque eu queria a bolsa com o carrinho acoplado. Mas eu sabia que pra minha mãe já ter comprado aquele carrinho pra mim, já era uma grande coisa, porque eu nem achei que ela fosse comprar. Então eu fui ainda pra escola 1 ano e meio com aquele carrinho de metal. Então eu prendia minha bolsa e eu ia pra escola e fazia aquele barulhão, né, do metal batendo. Mas eu ia, tá? Eu não reclamei, eu agradeci ela, coloquei meu carrinho e fui pra aula no dia seguinte com o carrinho de metal. Gente, uma coisa que eu achei, hoje eu tenho noção e eu achei muito incrível, que na minha escola não tinha aquele bullying pesado, pelo menos não comigo, tá? Algumas crianças tinham, mas comigo não. Entendeu? Então eu nunca sofri bullying por estar com um carrinho de metal, por ter a bolsa do cangaceiro, por ter menos que as outras crianças. Ou se tinha alguma coisa, eu não sentia, né? Eu não tive esse trauma do bullying, né? E aí eu brincava com as crianças, corriam com o meu carrinho de metal. Claro que na volta, quando eu chegava no final do pátio, eu ia voltar, a minha mochila não tava só presa ali, né? Então minha mochila voava para um lado, eu corri com o carrinho do outro e depois eu tinha que voltar para buscar minha mochila. Mas eu participava das brincadeiras do mesmo jeito, gente. Então, se eu me comparasse na época com a mochila de glitter da criança, claro que eu queria ter, mas se eu deixasse aquilo se tornar uma dor pra mim, gente, eu ia ser um adulto tão traumatizado hoje, sabe? De uma coisa de escassez tão grande, de achar que todo mundo tem mais que eu, que todo mundo... Porque, gente, até hoje, tá? Se eu for comparar a vida que as pessoas que né, estudaram comigo, por exemplo, hoje tem... Gente, eu tenho uma das meninas que, né, tem médicos, tem engenheiros, por exemplo. Tem uma das meninas que estudaram comigo na época de escola, que já fez mestrado, gente, em Londres, entendeu? Trabalho multinacional, que é incrível, que eu fico muito feliz, que tipo, poxa, saiu lá do interior do Paraná, e olha a possibilidade que ela tem hoje. Só que, gente, isso é todo mérito dela, entendeu? Eu, por menos que eu tinha menos recursos que ela, eu tinha grandes possibilidades, porque eu estudei na mesma escola que ela, só que eu tive escolhas diferentes. Ela abriu mão de coisas que eu não abri. Ela deixou de fazer muitas coisas que eu não deixei de fazer. Ela, entendeu? Ela se
empenhou e se determinou muito mais que eu. Então a gente também tem que ter a autorresponsabilidade, a gente tem que ter consciência de que nem todo mundo tem o mesmo recurso, mas a gente tem que ter consciência de autorresponsabilidade. Entendeu? Então, tipo assim, eu não alcancei nem metade do que ela tem, só que eu também não abri mão de muita coisa. Eu tenho plena consciência de que muitos finais de semana ela não saiu e ela ficou estudando, se determinando pra conseguir passar, né, nas provas, pra conseguir ir pra fora, ela abriu mão de muitas coisas da vida dela que eu não abri. E isso tem consequências. Então, hoje, a vida que eu tenho, aonde eu tô e as possibilidades que eu tenho, claro que existe influência sobre possibilidades, recursos que eu tive, mas muito mais sobre as minhas escolhas as minhas escolhas me levaram aonde eu tô, entendeu? Então eu podia ter escolhido outro curso pra fazer, eu podia ter, sabe, não vindo pra padaria e voltado pro CLT e tentado outra coisa, eu podia ter feito concurso público, eu poderia ter escolhido outras possibilidades. Então, assim, cuidado só também em autorresponsabilizar outras pessoas pelos seus resultados, sabe? Então, eu acho assim, tem toda uma autoanálise sobre a vida, sabe? Então, por exemplo, igual eu falo pra vocês, cuidado muito com a comparação, porque nem todo mundo é perfeito, nem todo mundo é feliz. Então, cuidado com a expectativa alta sobre a vida. Eu vejo muita gente fazendo vídeo, principalmente gente mais nova, falando que as promessas da vida, que era só fazer uma faculdade, que você ia ser bem-sucedido. Gente, não adianta nada você ter um diploma que você não te garante ser bem-sucedido de nada, sabe? Tem que ter muita dedicação e muitas boas escolhas, né, ao longo ali do caminho. Escolhas com companhias, escolhas com, sabe, de áreas que você vai atuar. Você tem que ter as escolhas de se dedicar muito mais e não aquela coisa de eu recebo o mínimo, eu faço o mínimo. Tem que ter, sabe? Eu acho que é muito difícil ali, né, a cabeça, né? Cada um tem a sua mentalidade, uma cabeça diferente também de experiências que as pessoas teve, recursos que as pessoas teve, mas só cuidado por não responsabilizar outras pessoas pela sua própria vida, sabe? E colocar as suas escolhas e a sua vida na mão de outras pessoas. É claro que, gente, claro que existem algumas exceções de casos muito específicos, de casos de abuso, de casos de pessoas que tiveram uma vida ali de muitos problemas, né, de famílias estabilizadas e tudo mais, que aí diminui muito mais as possibilidades, né, que eu sempre falo pro Thiago que uma família que tem uma boa referência aqui de pais, né, independente se são juntos ou não, mas de pais que são, né, que tem ali a base de família, com certeza a chance dessa pessoa ter boas referências é muito melhor. Então, assim, só cuidado, sabe, com as escolhas, as referências, as comparações, sabe? Eu acho que ficou meio confuso, gente, mas minha cabeça é meio confusa mesmo. Então, vocês que lutem agora pra tirar suas próprias conclusões dos meus vídeos de terapia. Porque, assim, gente, é terapia, é uma loucura mesmo, sabe? Cada cabeça, um universo. Minha mãe sempre falava, cada cabeça, um mundo. E aí a gente tem que se reconstruir, mas assim, eu acho que é só isso que eu quero falar pra vocês. Cuidado com comparações, principalmente só com comparações boas. Nem todo mundo é perfeito, nem todo mundo tem uma vida perfeita e nem todo mundo, né? Cada um tem, gente. Eu não vou vir aqui pra vocês me mostrar o dia que eu não tô bem, tanto mentalmente como fisicamente, né? Pode ser um dia eu tô doente, eu não tô bem. Eu não vou mostrar a vocês eu lá deitada com labirintite doida, entendeu? Não vou mostrar isso pra vocês porque não cabe. Eu acho que não... São coisas que acontecem na vida, mas não cabe aqui dentro do meu propósito de mostrar aqui pra vocês. Se algum dia eu tiver um desentendimento com o Thiago, eu não vou vir aqui chorar pra vocês, eu não vou vir aqui falar de que eu tô com um problema aqui dentro de casa. Se eu tiver um problema com meus irmãos, com meu pai, algum problema familiar, independente de qual seja, eu não vou vir aqui, gente, chorar pra vocês e mostrar que eu não tô bem. Claro que isso influencia a gente numa produtividade, né, que eu mostro vlog de rotina. Claro que quando a gente não tá bem, tanto fisicamente quanto psicologicamente, a gente não consegue fazer a quantidade de coisas que a gente consegue quando a gente tá bem. Mas eu não vou vir aqui mostrar pra vocês. Então, todo mundo tem seus problemas e cada família, cada pessoa tem seus problemas. E muitas vezes, uma coisa que é problema pra mim, pra você é uma grande besteira.
Mas dentro da minha realidade, dentro da minha consciência, aquilo é um problema. Mas pra você talvez não, e vice-versa. E às vezes o que eu acho um problema, pra uma pessoa que tem um problema muito maior que o meu, gente, é tipo assim, uma grande besteira. Ou pra alguém que eu tô passando por um momento da minha vida, pra uma pessoa é um, meu Deus, é um caos. E pra mim, não, entendeu? Então, existem referências, por isso que eu falo, são referências de vivências também. Então é isso que eu queria falar pra vocês, gente. Tenham boas referências, tá? Mas cuidado com as comparações, porque assim, hoje na internet as pessoas mostram grandes números ou é uma pequena realidade de poucas pessoas ou são realidades maquiadas, né? Entendeu? Então, assim, só cuidado com o tipo de comparação que você faz. Claro que você pode querer ter uma vida, você vê aquele influenciador que viaja, tá lá nas Maldivas, né? Bem os estereótipos, morando na mansão. Claro que você pode muito bem falar, cara, um dia eu queria ir fazer uma viagem muito legal assim. Claro que é muito legal você ter isso como tornar isso um objetivo e tá tudo bem, sabe? Mas nem todo mundo vai ter os mesmos objetivos e a mesma determinação e abrir mão das mesmas coisas. Então, isso que eu falo, cuidado só com o tipo de comparação. Eu acho que é muito legal você se comparar com você mesmo, você querer se tornar. Tipo, hoje eu fiz um tanto, amanhã eu vou fazer mais que hoje. Amanhã eu vou fazer melhor do que, sabe? Amanhã eu vou ser uma pessoa melhor que hoje. Eu acho que isso vale muito mais a pena em relação à comparação, tá? Você se comparar com você mesma e se tornar melhor. Mas só cuidado com comparações. Eu acho que eu já fiz até um vídeo muito parecido com esse, um pouco diferente, mas vale a pena o reforço. Mas é isso, gente. Agora deixa aqui nos comentários qual é a conclusão que você teve disso tudo, se você concorda ou não. E deixa um coraçãozinho pra mim. E é isso, gente. Beijo. Tchau.